Para continuar vivo, o herói acabou reconhecendo o Rei Demônio como pai. E para provar o parentesco, ainda fez um ritual de sangue. Só que, no momento em que o sangue do Rei Demônio caiu na tigela, ele ficou em choque. Era verde neon brilhante. Quando o sangue vermelho dele pingou junto, os dois se fundiram como mágica. Inacreditavelmente, o Rei Demônio acreditou. Ele até suspeitou que o rei fosse daltônico. Logo depois, pá! O Rei Demônio matou com um tapa carinhoso e o abraçou com afeto. Afinal, só assim o rei poderia receber a recompensa da missão. Em seguida, ordenou que seus servos o revivessem com o próprio sangue. No fim das contas, o sangue humano dele realmente podia se misturar com o do Rei Demônio. Banho de sangue demoníaco depois. Ele reviveu e ganhou um novo nome, 75. Porque aquele dia marcava a vitória perfeita do Rei Demônio. O rei ainda designou sua tenente, Jiren Orelha Branca, para cuidar do filho em tudo: comida, descanso e treino. Ele nunca imaginou que o rei realmente o trataria como filho, e ainda com um nome tão preguiçoso. E, embora Jiren parecesse uma linda mulher, na verdade era um monstro. Mesmo assim, ele acreditava que o amor podia ultrapassar raças. Mas que tipo de treino é esse? Perguntou nervoso. Jiren explicou que, como descendente do Rei Demônio, ele deveria ter um poder quase igual ao do próprio rei. O coração de 75 apertou. Ele era só um garoto. Como chegaria a esse nível? Logo veio a resposta: lutar diretamente contra o Rei Demônio. Um soco depois, virou espécime. Reviveu. Mal respirou, e já o arrastaram pro treino. Em seguida, o rei soprou fogo e o reduziu a cinzas. Reviveu de novo, e morreu com um chute. Isso se repetiu 81 vezes até ele gritar: pausa! Implorando por piedade, pediu que Jiren tivesse compaixão, senão ele ia enlouquecer. Corado, ainda confessou que nunca foi amado por uma garota. Para sua surpresa, Jiren o abraçou forte. Senhor 75, eu gosto de você e vou ajudá-la a se tornar forte. No fim, 75 ganhou 3 dias de liberdade antes do teste pessoal do Rei Demônio. Para ficar forte, primeiro precisava se tornar um herói. E ser herói era simples, bastava derrotar um monstro. Jiren, toda atenciosa, escolheu um minúsculo demônio pimentão verde. Mas, ao vê-lo, 75 ficou petrificado e mandou o irmãozinho de volta para casa. Então Jiren trouxe um elfo verde envenenado. Vendo o pobre elfo agonizando, 75 quis salvá-lo. Jiren suspirou e disse que nem o Rei Demônio podia ajudá-lo, só a morte poderia libertá-lo. 75 não conseguia atacar. O elfo verde falou de repente: eu sei que é cruel para você, mas não se preocupe, eu ficarei em paz, como se dormisse no colo da minha tia. Com lágrimas nos olhos, 75 sufocou, foi sua primeira morte. Finalmente virou um herói, subindo direto pro nível. A mansão do Rei Demônio era cheia de monstros nível infernal, e aquele elfo verde era um deles, por isso o XP ganho foi absurdo. Com esse nível, não dá para mudar de classe. Só preciso sobreviver ao teste do rei em 3 dias, pensou. A única saída, matar mais monstros, subir rápido. Mas os que Jiren Orelha Branca trazia eram impossíveis para ele. Pediu então por algo mais fraquinho, garantindo que monstros comuns ele dava conta fácil. Então Jiren apareceu com 3 demônios maçã. Vendo-os, um brilho de arrogância cruzou seus olhos. Já não sou o mesmo de antes. Mal terminou a frase, levou um soco e voou longe. Estranhamente, não sentiu dor. Jiren comentou que talvez o sangue do Rei Demônio estivesse começando a agir. Mal disse isso, os 3 demônios maçã o esmagaram sem dó. Ele só conseguia pensar: daqui a 3 dias, o rei vai me amassar como carne moída. Se alguém estivesse farmando perto, eu podia roubar um pouco de XP, pensou. E então, Jin teve uma ideia. Jiren, amanhã o Rei Demônio vai lutar com outros heróis, né? Sim. Vários apareceram. O senhor está se divertindo muito. Ao ouvir isso, ele disparou. Então me leva lá agora. Enquanto os outros heróis batalhavam com bravura, 75 ficou escondido no canto, roubando XP descaradamente. Como também era herói, dividia a experiência por área, e o nível subiu feito foguete, logo chegando a... Quanto mais ferozes os combates, mais fortes os monstros, e mais XP.
No fim do dia, já estava no nível. Só que o medidor continuava subindo mesmo no máximo. Mensagem do sistema: limite de nível quebrado, modo infernal ativado. No início, ele nem ligou. Um segundo depois, BUM! Explodiu. Atordoado, nem entendeu o que aconteceu. Outra mensagem: nível redefinido para... Como assim? Meu nível zerou. Gritou para Jiren. Nesse instante, um canhão negro mirou neles, reunindo energia. O disparo era iminente. Sem pensar, 75 se jogou na frente de Jiren. Surpresa, ela perguntou: você morre de medo? Por que me protege? Desde que cheguei nesse inferno, respondeu, você foi a única que me deu calor. Quando eu estava arrasado, disse que gostava de mim. Passei a vida sem carinho de ninguém, então. Quem me trata bem, eu protejo, custe o que custar. O raio rugiu, e, quando a fumaça sumiu, o herói loiro tinha virado uma estátua. Mas 75 saiu ileso. Agradecida por sua coragem, Jiren Orelha Branca abriu um portal às pressas para mandá-lo embora. Se o Rei Demônio terminasse a luta, teria que matá-lo de novo. Nesse momento, outra presença aterrorizante surgiu no campo de batalha: as mãos de Jiren. Bastava um toque e o alvo virava uma estátua de cristal. Ao ver isso, 75 pulou de susto. Afinal, Jiren era mais poderosa depois do Rei Demônio. O rei quase nunca deixava ela lutar, porque ela sempre acabava com os heróis antes dele se divertir. Mas dessa vez, Jiren sentiu que seu poder estava ainda maior. O rei também percebeu o mesmo, embora, para ele, aumentar o poder não mudasse muito, sempre matava com um golpe só. Um herói com espada tentou atacá-lo de surpresa. O Rei Demônio deu um tapa de leve, e o cara virou purê. Algo dizia ao rei que essa mudança de energia tinha ligação com 75. Num piscar de olhos, ele apareceu na frente dele. Vamos adiantar seu teste, disse friamente. Se morrer de novo, não vou reviver. 75 tentou responder. Bum! O soco do rei explodiu o chão. Um buraco gigante se abriu. Só um braço ficou para fora. O rei achou que o tinha transformado em carne moída. Até notar um furo sangrando na própria mão. Do buraco, 75 saiu sorrindo. Acho que passei, né? Mesmo no nível 1, o corpo dele ainda tinha força de nível, somado ao sangue do Rei Demônio. Era como um prego invertido, firme, equilibrado e impossível de quebrar. Quando achou que o rei ia surtar de novo, o velho monstro soltou uma gargalhada e o agarrou pelos ombros. 75 travou, achando que ele ia se vingar. Seu pestinha! Rugiu o rei. 75 jurou ter visto a Bisa acenando para ele no além. Então o rei encostou uma garra no queixo dele, passou no teste, e o jogou direto no círculo de teleporte. Me espera, vamos jantar juntos depois. No fim da batalha, o rei cumpriu a promessa, comeram lado a lado. 75 devorou tudo, impressionado com a comida divina. Os pratos eram, na verdade, as recompensas do rei pelas vitórias, como o loot dos heróis. 75 achava que o rei o treinava só para enfrentar heróis, enquanto ele curtia a boa vida. O rei não negou, mas isso era só metade da verdade. Ele tinha outro plano: mandar 75 em uma missão, sair da mansão demoníaca, viajar até o continente de Mara e encontrar a biblioteca de Mara, em busca de livros sobre os deuses. Este mundo, disse o Rei Demônio com um sorriso cansado, foi criado pelo próprio Criador e um dia, eu gostei de fazer parte disso. Tudo mudou quando ele conheceu um herói. O homem disse: nós, heróis, talvez não sejamos seus inimigos, mas um dia, até você pode ser apagado pelos deuses. Só então o Rei Demônio percebeu: muitos monstros como ele já tinham sido eliminados em silêncio. Os deuses estavam atualizando o mundo, e tudo na mansão demoníaca podia sumir a qualquer momento, até Jiren Orelha Branca. Desde então, ele passou a coletar informações dos heróis mortos e descobriu que só a biblioteca de Mara guardava um jeito de escapar do destino. Mas, sendo um monstro, jamais poderia deixar a mansão demoníaca. Se não agisse logo, o fim seria certo. Ao ouvir isso, 75 respondeu com confiança: deixa comigo. O rei o olhou desconfiado. Não vai aproveitar para fugir, né? 75 travou. Como ele adivinhou? Disse que não, mas por dentro já sonhava com a liberdade. Então o rei jogou um pedaço de carne nobre de perna de dragão. É meu prato favorito, vai te deixar mais forte.
Vendo o garoto magrelo, resmungou: deficiência nutricional, com certeza. Pela primeira vez, 75 sentiu algo parecido com carinho. Seus pais só enxergavam o irmão caçula, ignorando-o completamente. Às vezes pensava, se eu fosse o irmão mais novo. Naquele dia, realmente sentiu o rei demônio como um pai. 3 anos se passaram, lutou com o rei inúmeras vezes. Sempre apanhava, mas sempre evoluía. Na última batalha, aguentou 15 minutos inteiros. Ainda assim, o rei era um abismo inalcançável. Descobriu também o segredo do modo infernal, um bug que ativava toda vez que ele entrava em um covil, fortalecendo os monstros. Pena que o bug não o fortalecia, só deixava os inimigos mais fortes. Enquanto pensava nisso, o rei mandou que se apressasse. Apris, para onde? Perguntou. Pro continente de Mara, disse o rei. Ache livros sobre os deuses. Os olhos de 75 brilharam. Finalmente poderia sair. Arrumou a mochila e dançou até dentro do banho. Foi aí que reencontrou Jiren Orelha Branca. Ela o parabenizou por ter passado nas provações do rei. Ele ficou vermelho, agora mais velho. Sempre que a via, o corpo esquentava e o olhar travava. Tossiu sem graça, dizendo que ia se banhar antes de partir. Achava-se um covarde, 3 anos e nunca teve coragem de convidá-la para nada. Mas Jiren sorriu. Vim servir ao senhor 75 durante o banho, por favor. Não recuse. Ele babou na hora recusar? Jamais. Só que o banho não era o que imaginava. Ela entrou de roupa. E ele não parava de fantasiar. Propôs um jogo de pedra, papel, tesoura. Quem perdesse realizaria um desejo. Jiren aceitou na hora. Depois de perder 89 vezes, ele finalmente ganhou. Pediu que ela tirasse uma peça de roupa. Jiren tirou a calcinha. Levantou e perguntou com um sorriso: mais uma rodada? O sangue do nariz jorrou. Ele desmaiou, feliz da vida. Na manhã seguinte, partiu com sua mochila. Jiren olhou suas costas, torcendo para que tivesse sucesso. O rei demônio apareceu ao lado dela. Depende se ele vai conseguir mudar quem é. Jiren mordeu o lábio. Temia que ele falhasse e acabasse com um destino trágico. Nesse momento, 75 finalmente saiu da mansão demoníaca. Primeira vez fora dali. Parecia que ia voar de tanta alegria. Fez 3 metas. Tecla 1, ficar rico e livre. Tecla 2, comer de tudo que o mundo oferece. Tecla 3, curtir a vida com uma bela mulher. Missão? Depois eu penso nisso. Mas nem deu 10 passos. Dor lancinante tomou o corpo. As mãos apodreceram como se tivesse sido envenenado. Uma voz ecoou na mente. Ei, moleque, meu sangue já tá te rejeitando? Reconheceu na hora. Era o rei demônio. Todo o seu corpo era cheio do sangue dele. Se o traísse, o sangue o destruiria por dentro, e o rei ouviria até seus pensamentos. Só de pensar em fugir, quase morreu. O rei falou com calma: você é especial para mim, e útil. Então me cura logo. Sem mim, quem faz sua missão? Toda vez que fala disso, me irrita, suspirou o rei. Já tô cansado. Toda vez. Pensou 75, quer dizer que já aconteceu? Olhe para baixo, disse o rei. No abismo, dezenas de corpos idênticos a ele. Entendeu, não era único. Cada vez que morria, o rei o reconstruía com restos. Um novo 75, criado para nunca trair. Se morresse de vez, o plano do rei acabaria. Ele trocava as partes antigas para reduzir perda de memória, mas o garoto sempre morria no mesmo ponto. 75 riu. Velho, nunca ouviu falar em rebeldia adolescente? Ei, pulo! Preferia morrer do que ser fantoche pro rei. Só mais um corpo no penhasco. Ao abrir os olhos de novo, estava cercado por bandidos discutindo como cozinhá-lo. Ao saberem que era herói estrangeiro, ficaram animados. Nem para morrer em paz, hein? Murmurou. Então ouviu: vamos cortar aquela mulher cavalo primeiro. Virou a cabeça. Uma linda centaura de meia preta, amarrada e humilhada. Soltem ela. Eu sou mais saboroso. Um bandido riu. Quer salvá-la? Perfeito, adoro plateia. Seus monstros. Não tão vendo que eu nem posso me mexer? Então assista, zombou o homem. Ele deu choques na centaura, que soltou gritos que fizeram o sangue ferver. Eu vou matar vocês. Rugiu 75.
Forçou-se a levantar, mas levou um golpe no rosto. Rolou no chão feito pneu girando. Parou num rochedo, sangrando. Os bandidos gargalhavam. Herói? Piada! Arrastaram a centaura para frente dele e começaram a torturá-la. Vendo aquilo, ele explodiu. Velho boss, eu aceito. Faço sua missão. Nenhuma resposta. A lâmina subiu. A centaura ia morrer. A dele também. Boss, meu pai! Gritou. O braço do bandido sumiu. O corpo de 75 brilhou. O sangue do rei o tomou por completo. Tão ferrados, rosnou. Desapareceu. E voltou esmagando todos, um soco para cada verme. Um loiro tentava abrir o cinto. Virou e viu 75. Um demônio saído do inferno. Um golpe, e escuro total. O cenário mudou. Uma voz ecoou, você enfim chegou. Um homem o aguardava à distância. Fragmentos de memória voltaram, o monstro da fusão de sangue. Esperei muito, disse o homem. Quem é você? Sou você. E viu, era idêntico, só mais sombrio, mais forte. O 75 Supremo. Não importava quantas vezes renascesse. Seu destino era se tornar aquele homem. O homem mandou que olhasse para trás. Era o grande plano de fusão do rei demônio enfim completo. Como o 75 sempre teve espírito rebelde, o sangue do rei o rejeitava. Matando várias vezes, ninguém jamais chegará tão longe. Até Gira em Orelha Branca descobrir que mulheres eram o ponto fraco dele e armar uma armadilha, forçando a fusão total. Nesse instante, as duas almas viraram uma só, nascia o 75 Supremo. Voltando ao mundo real, a centaura percebeu que fora salva. Mas o homem diante dela emanava tanta ameaça que o corpo reagiu por instinto. Ele apenas sorriu. Para onde é o campo de provas? Em outro lugar, Jiren vestia sua skin lendária limitada. Bom trabalho, Jiren, disse o rei demônio. O garoto mordeu a isca. Mas para alcançar a biblioteca de Mara, 75 precisava antes vencer o campo de provas, um teste de vida ou morte feito para heróis. O desafio só abria com 10 participantes e concedia o direito de troca de classe. Um garoto gorducho já estava impaciente. Para garantir a vitória, contrataram um herói nível 67, o espadachim Cão Negro. Mesmo assim, torcia o nariz, dizia que ele era de nível baixo. Quando o menino elogiou sua arma, a lâmina sangue de morcego, o gordo se enfureceu. Um plebeu me elogiando? Isso é insulto à família Austin. Sacou a espada e atacou. Uma mão segurou a lâmina. Era 75, o 10º membro. Ele o prensou com uma força absurda. A ponta da espada quase perfurou o queixo do gordo. O garoto congelou. Aquele homem era nível 1. Um brilho cortou o ar. Cão Negro apontou a lâmina para o pescoço de 75. Solte-o sem cliente, sem pagamento. 75 riu. Calma, cachorrão, não vou matar ninguém. E deu-lhe um tapa que o mandou voando. Humilhado, o gordo tentou revidar, mas foi impedido pela irmã, Hilda. Ela apontou a espada. Lute comigo, então. 75 não batia em mulheres. Vamos jogar, disse ele. Quem matar mais monstros ganha. O perdedor cumpre um desejo. Se eu perder, pode me furar, mas se você perder, tira uma peça de roupa. Hilda aceitou na hora. A confusão terminou, e os 10 entraram no campo de provas, Instituto do Horror. Os monstros eram pequenos, até o modo infernal ativar, fortalecendo todos. Hilda sacou a espada. Cortou o monstro em 2. Não esquece nossa aposta. Nem penso em sair do seu lado antes de vencer, respondeu ele. Mas, de repente, uma mão gigante surgiu atrás dele. Puxou-o pro abismo. O monstro subterrâneo sentiu seu sangue e achou que ele estava apavorado. Você é o chefe da masmorra? Perguntou. O monstro negou. Ele suspirou, decepcionado. Então experimente o meu sangue. Seus olhos ficaram vermelhos. O sangue virou um espectro demoníaco. Um soco, pescoço explodiu. Esses demônios do inferno são brutos mesmo. Ainda bem que tem o sangue do velho. Hora de voltar para a superfície. Um bip soou, e algo mudou no ar. O corpo do demônio se retorceu, virando uma porta viva. 75 ficou em alerta. Daquela porta saía uma energia sinistra. Enquanto isso,
O resto do grupo corria desesperado. Vamos morrer todos! Gritou o anãozinho, irritando quem estava ao lado. Um deles se virou para xingá-lo e foi mordido ao meio. O anão tapou a boca na hora. Um monstro de focinho comprido rastejava na parede. Mordeu o tornozelo do anão, que gritou por ajuda. Não se meta, jovem mestre, disse um guarda, esse bicho é demais para nós. O nobre concordou. Morrer à toa não valia a pena. Então surgiu uma figura magra. Ah, os covardes da família Austin saiam da frente. Agarrou o braço do anão e tentou puxá-lo para fora da boca da criatura. O gordo se enfureceu. Como ousava o moleque desafiá-lo? Mas ao ver mais 3 monstros vindo, recuou. Mesmo assim, ver alguém mais novo lutando reacendeu seu sangue. Cão negro. Triplo pagamento. Salve eles. Triplo. Sorriu o mercenário fechado. Então anda logo. Cão negro desembainhou as 2 espadas. O ódio concentrado nelas formou uma aura visível. Habilidade da escola das lâminas. Gritou o guarda em fusão de intenção assassina. Os olhos de Cão Negro brilharam. Monstros, para ele, eram moedas ambulantes. Com um golpe, reapareceu, cabeça cortada. Outro golpe, todos mortos. O nobre ficou boquiaberto. É uma técnica criada por ele mesmo, explicou o guarda, chamam de alto fluxo, só gênios fazem isso. O garoto olhou para ele, sem acreditar. Aquele sujeito tolo era um verdadeiro monstro. Em outro lugar, 75 atravessava a porta. Linhas infinitas de dados brilhavam. Parecia um laboratório divino. Pegou um objeto curioso. Não pode ser, murmurou. Era uma foto, de sua infância. O corpo gelou talvez, ele nunca tenha sido humano. Enquanto isso, após as mortes, mestre e servo subiram de nível. Até o anão e o garotinho ganharam experiência. Por que tanto XP? Perguntou o nobre. Crédito do Cão Negro, explicou o guarda, quanto mais forte o inimigo, maior o ganho. De repente, o guarda empalideceu. Os corpos tinham sumido. Fim do túnel, disse Cão Negro. Território do chefe. Apontou para cima. Todos olharam, e ficaram sem ar. A criatura era indescritível. As crianças congelaram. Horrenda, o corpo colado a outros monstros. E, das costas, pendiam formas vivas pulsando. No centro da mão, brotaram cogumelos. Um deles saltou, como cuspido. Acertou o garoto. Ninguém sabia o que era. Mas todos sentiram perigo mortal. O cogumelo criou tentáculos e engoliu o menino. O anãozinho entrou em pânico e correu sem rumo. No instante seguinte, o chefe apareceu atrás dele. Uma mão gigante o agarrou. A cabeça voou. Morte instantânea. O jovem lorde ficou paralisado. Aquele nível de chefe estava muito acima deles. O pescoço da criatura girou de repente. O próximo alvo era ele. Clang! Uma espada longa travou no pescoço do monstro. Hilda chegou a tempo e conteve o golpe. Enquanto eu estiver aqui, meu irmão não morre, disse, gelada. O chefe apenas zombou. Cogumelos vermelhos subiram pelo braço dele como contas vivas. Num piscar, o braço de Hilda começou a ser assimilado. Cão Negro. 30 vezes a recompensa. Salve minha irmã. As 2 lâminas soaram. A intenção assassina de Cão Negro tomou o ar. Um espectro de cabeça de dragão surgiu no arco da lâmina. Um corte combinado. Craque. O braço do chefe voou. Hilda foi puxada para a segurança. O preço. Ele teve de amputar o braço já tomado pela assimilação. Mesmo com um braço a menos, Hilda manteve a firmeza, é só um braço, foquei em matar a coisa. O membro decepado começou a se regenerar. O moral despencou. Diante do Lorde Cogumelo Vermelho, Cão Negro pensou apenas em uma coisa: finalizar. Ele arrancou o capuz. Por baixo, um rosto frio, quase como o do Zoro. De frente ao Lorde Cogumelo Vermelho, decidiu ir com tudo. A intenção assassina fluiu novamente para as 2 lâminas. Bocarras se abriram ao longo do metal, rindo de forma sinistra. Acima da cabeça dele surgiu uma aura em forma de lobo uivando. Gordinho ficou paralisado. É a segunda técnica da Casa das Espadas. Descida do Deus do Gelo. Gritou o guarda, multiplica o poder de combate várias vezes.
A aura de Cão Negro tornou-se palpável, como um demônio saído do inferno. Ele sumiu da vista. Um golpe, metade do corpo do Lorde Cogumelo Vermelho voou. A segunda lâmina, viva de fome, mordeu a carne do monstro. Rasgou. O corpo foi despedaçado. Mas antes que ele relaxasse, o monstro regenerou num piscar. Contra-atacou com uma garra feroz. O braço de Cão Negro foi atingido. Cogumelos vermelhos brotaram do ferimento. Sem hesitar, ele cortou fora a parte infectada. O inimigo voltou inteiro. Ele rangeu os dentes. Se a luta se arrastasse, perderia. Hilda ergueu a espada. Mas um brutamontes avançou. Eu sirvo de isca. Se não agirmos agora, todo mundo morre. Rugiu ele. E correu, brandindo o mangual. A batalha entre Cão Negro e o Lorde Cogumelo Vermelho chegou ao auge. A garra desceu. Cão Negro saltou para o alto. O golpe do brutamontes atingiu o crânio do chefe. O monstro virou rugindo. Nesse instante, Cão Negro ativou sua técnica de alto fluxo. Cabeças espectrais de lobo surgiram, devorando o inimigo. Ele atravessou o redemoinho com um corte combinado. Gordinho ficou boquiaberto. Até Hilda achou que a luta tinha acabado. Ofegante, Cão Negro sorriu, certo da vitória. Então o guarda ao lado de Gordinho soltou uma risada sinistra. Cogumelos vermelhos cresceram em seu rosto, formando um sorriso, a cara do Lorde Cogumelo Vermelho. Antes de morrer, o chefe havia transplantado o coração para o corpo do guarda. A fusão se completou. O Lorde Cogumelo Vermelho renasceu. Ele avançou com as garras contra Gordinho. Cão Negro tentou reagir, tarde demais. O chão se partiu. Uma criatura saltou, atingindo o chefe com uma cabeçada. Quando a poeira baixou, todos congelaram. Era 75, de volta. Ao ver Hilda perder um braço, 75 quis encerrar a disputa, mas ela recusou. Cada um matou um monstro. Está 1 a 1. O verdadeiro vencedor será quem derrubar o Lorde Cogumelo Vermelho. Hilda não acreditava que 75 fosse capaz. O inimigo era poderoso demais. Ao ouvir isso, os olhos de 75 brilharam finalmente. Um alvo de verdade. O chefe avançou novamente. Gordinho gritou por Cão Negro. Mas Cão Negro apenas descansava. Com 75 ali, o chefe não era mais ameaça. Quando as garras estavam prestes a atingir os irmãos, um pé tamanho 43 surgiu, esmagando a cabeça do monstro no chão. Todos ficaram paralisados. Um herói de nível 1 havia pisoteado um chefe. O Lorde Cogumelo Vermelho rugiu. Suas pernas viraram lâminas. 75 a segurou com as mãos nuas. E o chutou para longe. O impacto quebrou a parede. Ele avançou e desferiu um soco, pregando o inimigo no solo novamente. O chefe revidou com um golpe no rosto dele. Estranhamente, nenhum cogumelo cresceu em seu rosto. O monstro ficou atônito. 75 estabilizou o corpo e investiu outra vez. Os dois trocaram golpes furiosos. Gordinho boquiaberto se perguntou se ele ainda era humano. Então Cão Negro gritou: "O coração! É o ponto fraco dele." "Entendido," respondeu 75. "Então por que você não faz isso?" "Tô de folga," disse Cão Negro, tranquilo. No meio da conversa, o chefe atacou de novo, jogando 75 no chão. Cogumelos venenosos o cobriram por completo. O monstro riu, mas o riso congelou. Um feixe de luz o arremessou longe. 75 levantou com o rosto sombrio: "Você é nojento." O brutamontes ficou chocado. Como ele podia usar habilidade sem ter profissão? O sangue do Rei Demônio fluía em 75. Não lhe dava todo o poder, mas algumas técnicas, como o sopro demoníaco. O chefe respondeu com uma onda tóxica. Seu corpo começou a se desfazer. Um coração vermelho sangue apareceu. 75 o agarrou. O inimigo tentou devorá-lo, mas ele lançou o coração a Cão Negro. Cão Negro ativou sua técnica de alto fluxo, golpe do cão, destruindo o coração. A provação terminou. Todos passaram o portal para escolher as profissões. Se abriu. 75 limpou a poeira e se preparou para entrar. Então ouviu uma voz fraca: "O projeto de matar deuses falhou. Perdemos. As crianças da esperança morreram ou sumiram." Ele se virou rapidamente. Meia Face murmurava nas sombras:
Ele lembrou do Deus mencionado pelo rei demônio. Era hora de buscar respostas na biblioteca de Mara. Nesse momento, Hilda começou a cumprir a aposta, tirando a roupa. 75 corou, mas admitiu: não fui só eu, vamos chamar de empate. E com isso, ele entrou calmamente no portal. Dentro do portal havia 6 classes: mestre da lâmina, alquimista, gravador de feitiços, patrulheiro da floresta, cavaleiro exorcista e cavaleiro soldado. O rei demônio recomendou o cavaleiro exorcista e o patrulheiro da floresta, mais tranquilos no início. Mas 75 achou a armadura do exorcista pesada demais e a roupa do patrulheiro pouco elegante. No fim, escolheu o cavaleiro soldado, bonito de ver, travado de jogar. O rei demônio quase desmaiou de raiva. Os outros também escolheram. Gordinho virou alquimista. O Brutamontes e Hilda tornaram-se cavaleiros exorcistas. Ao saírem, 75 segurava uma foto antiga. Nela, um homem muito parecido com o Cão Negro. 75 comparou atentamente. Cão Negro entendeu errado, achando que ele veio cobrar dívida, quase sacando a espada. Depois de desfazer o engano, Gordinho os convidou para visitar a família Austin em agradecimento. Já na mansão Austin, Gordinho entregou os pertences do guarda ao mordomo. O mordomo chorou, abraçado às coisas do filho. Disse que o filho serviu a família com lealdade, sem arrependimentos. A cena trouxe lembranças a 75, de quando era tratado como azarado pelos pais adotivos. Ele pôs a culpa pela morte do guarda em si e afundou em remorso. Cão Negro percebeu o que passava em sua cabeça. Explicou que 75 é nascido de falha, um bug do sistema cuja presença elevou a dificuldade da prova, levando à morte do guarda. Cão Negro admitiu que também é nascido de falha e começou a contar seu passado. Na verdade, o verdadeiro nome de Cão Negro era Morcado, criado por seu mestre desde criança. Ele viu o mentor morrer brutalmente na guerra. Quando o ódio atingiu o limite, ele acionou uma falha do sistema e firmou o contrato supremo. Cão Negro avisou 75. Os nascidos de falha como eles eram caçados pelos administradores sistemianos. Mais tarde, 75 viu um homem mascarado se transformar em gelo e entrar no quarto de Hilda. Ele correu atrás. Antes que pudesse reagir, o quarto inteiro virou uma prisão de gelo. Uma voz fria ecoou: sou Tralá, executor sistemiano, enviado pelo Deus da chuva para julgar vocês. 75 não esperava um treino tão cedo. Era a hora perfeita para testar sua primeira habilidade. Tralá analisou seus dados. Barra de experiência, sem limite modo, infernal nível real. Mesmo assim, Tralá zombou: nível não é tudo. Mas o que o surpreendeu foi que o frio extremo não havia congelado 75. Enquanto isso, Gordinho pagava comissão a Cão Negro. Faltando dinheiro, Cão Negro pensou em deixar um cachorro como penhor. De repente, sentiu uma matança se aproximar. Chutou Gordinho para longe. Um raio de fogo passou entre os dois. Da chama surgiu um jovem de cabelos brancos com uma espada, claramente em busca de briga. Ao mesmo tempo, 75 enfrentava Tralá. Ele ativou a habilidade, e uma espingarda prateada surgiu em suas mãos. Disparou 2 vezes, mas Tralá desviou com facilidade. 75 franziu a testa, sua habilidade parecia ridiculamente fraca. Não era à toa que o rei demônio quase explodiu de raiva naquela vez. Tralá sorriu. Então essa é sua habilidade de cavaleiro soldado? Patético. A primeira habilidade do cavaleiro soldado cria a arma perfeita para o usuário. Normalmente é uma metralhadora ou rifle de precisão. Mas a de 75, uma espingarda curta e lenta, com tempo de recarga, e que drena a vida se forçada. Mesmo assim, ele ignorou o risco e continuou atirando. Os tiros ecoaram sem parar. Tralá não acreditava que ele usava uma espingarda como se fosse uma metralhadora. Mas os efeitos colaterais logo apareceram. A energia de 75 caiu drasticamente. Tralá aproveitou o momento, cravou a lâmina congelada no chão e ativou sua técnica de fluxo próprio, baleia de gelo Mara. Em um instante, uma baleia gigante surgiu, abrindo a bocarra e avançando sobre 75. 75 forçou a habilidade novamente e atirou contra a criatura. Conseguiu repelir o ataque por pouco, mas sua energia já estava no limite. Sem perceber, Tralá havia surgido atrás dele. Um único golpe, e o braço de 75 foi arrancado. Tralá sorriu,
certo de que um humano exausto e sem um braço não teria chance. Ainda mais com a temperatura de Hilda caindo rapidamente, ela duraria no máximo meio minuto. Mas 75 apenas riu. Pegou o próprio braço e o recolocou. 3 segundos depois, a ferida desapareceu completamente. Ele acertou um golpe de cotovelo no rosto de Tralá. Tralá ficou chocado. Um humano com regeneração tão absurda? 75 pisou na cabeça dele. Se me matar, disse Tralá, toda a organização vai caçá-lo. 75 não ligou e encostou a espingarda na cabeça dele. Quero ver se desvia disso. O disparo ecoou, e a arma divina de Tralá, lâmina de gelo, se desfez no ar. Em outro lugar, Saxon enfrentava Cão Negro, empunhando sua espada divina, grande espada das chamas. Desista, disse friamente, ativando sua técnica de fluxo de estocada, corte magmático. As lâminas gêmeas de Cão Negro se partiram, mas ele não foi atingido de verdade. Mostre sua arma final, exigiu. Saxon sabia que Cão Negro, após o contrato supremo, possuía uma arma que matava, mas também drenava a vida do usuário. Cão Negro zombou, você não é digno de vê-la. Tomado pela raiva, Saxon envolveu-se em chamas e lançou seu ataque máximo, Serpente de Fogo. Cão Negro, sereno, ativou Descida do Deus Forjado, e eliminou Saxon num piscar de olhos. Ao sair, continuou intrigado. O surgimento dos Sistemianos parecia suspeito. Até a família Austin for invadida sem resistência. Talvez o problema viesse de alguém dentro da mansão. Em algum canto, uma voz sussurrou, doce Emily, admiro tanto sua dedicação. Como recompensa, darei a você o lugar de honra no altar. Mas não se preocupe, você não será a única a receber essa glória. Ao deixar o local, Cão Negro percebeu que esquecera de perguntar o nome do cachorro. Ia batizá-lo ali mesmo, quando o animal fugiu. Procurando sob uma árvore, ele parou. Havia um corpo sem cabeça. Nesse instante, um assobio soou vindo do castelo distante. Cão Negro entrou furtivamente e encontrou o cachorro lá dentro. Um homem de manto percebeu o movimento e correu para fora. Era uma distração, o plano de Cão Negro. Quando ia sair com o cachorro, o animal começou a latir enlouquecido atrás dele. Ele se virou. O capacete de Ted estava no chão. Ao olhar para cima, viu um enorme símbolo feito de corpos costurados. Era o altar da igreja sagrada, o verdadeiro motivo da vinda dos Sistemianos. Outro assobio soou. Cão Negro se escondeu atrás da porta, pronto para atacar. Mas quem entrou foi 75. Você! O que faz aqui? Gritaram ao mesmo tempo. 75 explicou que seguiu o rastro do cadáver sem cabeça sob a árvore. Cão Negro respondeu que só estava procurando o cachorro e avisou para não se meter com o altar. Mas 75 notou algo ainda mais estranho, um pé apodrecido no chão. Por algum motivo, sentiu uma familiaridade inquietante. Cão Negro suspirou, esperava um tesouro, não um pedaço de corpo. 75 analisou, o formato batia com um antigo diagrama. O pergaminho falava sobre a origem do altar. Antes do continente Mar existir, seres malignos criaram 5 crianças demoníacas da destruição. O Criador as derrotou e puniu seus criadores. Um deles, fugindo da punição, dividiu o próprio corpo em 4 partes e as espalhou pelo mundo. A lenda dizia, quem reunir esses membros e oferecê-los aos deuses ascenderá ao reino divino. Se as 5 crianças derrotadas eram as da foto, então o Criador fugitivo fazia parte do plano assassino de Deus. Um dos adultos da mesma imagem. Se eu reunir todas as partes e o reviver, pensou 75. Talvez descubra minha origem, e o segredo que o velho buscava sobre os deuses. Nesse momento, Cão Negro tocou o membro, luz verde brilhou. E surgiu a mensagem, programa ativado. O que foi isso? Perguntou 75. Eu só encostei, respondeu Cão Negro. Uma lente saiu do membro. Um feixe vermelho o escaneou. A tela mostrou, Morcado Sai News, a criança da esperança. 75 sorriu. Estava certo, ele era um dos da foto. Outra mensagem apareceu. Identidade confirmada. Uma voz gravada soou. Crianças, encontrem-me. Cão Negro olhou a foto, confuso. Fora o próprio nome, não lembrava de nada. Quando despertarmos isso, disse 75, tudo ficará claro. Cão Negro concordou. Vamos sair com o membro agora. Mas quando iam sair,
O mordomo-chefe apareceu na porta, rindo. Hoje, ninguém sai vivo. Cão Negro viu o frasco em sua cintura liberando gás. Veneno. O vapor tomou o ambiente. Cão Negro caiu no chão, paralisado. O mordomo ergueu o machado, pronto para matá-lo. De repente, um som veio do lado. Ele se virou. 75 estava intacto, inalando veneno como se fosse fumaça. No instante seguinte, deu-lhe um soco que o lançou longe. Você matou tanta gente pelo seu filho. Disse friamente: eu não queria intervir. Mas hoje levarei meu amigo e esse membro não tente me impedir. Aterrorizado com sua imunidade, o mordomo gaguejou sem conseguir reagir. Apenas viu os dois partirem com o membro sagrado. Antes de morrer, ainda sonhou com o filho renascendo. De volta ao abrigo, Cão Negro despertou e resmungou: desta vez, não pago nada. 75 já esperava que o Cão Negro dissesse aquilo e suspirou. Que cachorro desastrado! Ainda bem que ele estava preparado e lembrou o grupo de que tinham 2 amigos a proteger. As despesas ficariam por conta deles. Para reviver o dono do membro cortado, os 4 seguiram rumo à igreja sagrada. No caminho, 75 perguntou por que a família Austin não tinha sequer um guarda forte. Hilda explicou animadamente que o clã se tornará uma das 5 grandes casas. Graças à sua irmã mais velha, Austin Valda, que, assim como 75, era da carreira de cavaleiro-soldado. Essa irmã agora era uma das 3 heroínas as, com prestígio e poder imensos. 75 ficou surpreso ao ver como a classe de soldado podia ser poderosa. Hilda detalhou: os heróis se dividem em iniciante, intermediário, avançado, aguerrido e, por fim, o nível as, símbolo de glória suprema. Jenny acrescentou que, por isso, todos os soldados de elite seguiam a irmã para fortalecer o clã. Ninguém queria ficar de guarda. 75 então perguntou sobre os 2 sistemianos que haviam enfrentado. Depois de longo silêncio, Cão Negro explicou que era culpa do mordomo. O mordomo-chefe dos Austin era, na verdade, membro da igreja. Ele construiu um altar de sigilo com cadáveres, atraindo a caçada dos sistemianos. Após um dia de viagem, o grupo chegou a uma pequena cidade e decidiu pernoitar. 75 mal deitou na cama macia, quando ouviu a voz de Hilda. Restavam apenas 2 quartos, Gordinho e Cão Negro dividiram um, então ela ficaria com ele. 75 se assustou, lembrando do hábito dela de dormir nua. Ficou todo sem jeito. Para quebrar o clima, perguntou o que a irmã dela andava fazendo. Hilda respondeu que Valda passava o tempo disputando um recurso raro com outras famílias. Um equipamento escondido no ninho de monstros. 75 sentiu um calafrio. Seria esse ninho a mansão do Rei Demônio? Quando Hilda adormeceu, ele tentou contatar o pai demoníaco, mas sem sucesso. Talvez o velho estivesse ignorando. Queria apenas saber sobre a igreja. Será que as grandes casas estavam atrás do domínio demoníaco? Enquanto isso, 3 heróis da família Barnett já haviam encontrado Covil e encarado o Rei Demônio. O Rei Demônio, longe de preocupado, parecia animado. Logo, todas as casas enviaram seus heróis para disputar a cabeça do demônio. Só a igreja sagrada não demonstrou interesse. Seu sumo sacerdote, Tianxing, estava preocupado. O corpo do ser maligno faltava apenas uma perna, e o mordomo encarregado sumira. Ele enviou o general Bach da família Corby para recuperá-la. Em outro lugar, o grupo de 75 chegou aos portões da igreja com um membro, mas foi barrado. Os guardas exigiram a senha de entrada. Cão Negro, impaciente, derrubou um deles no chão. Entraram com arrogância. De repente, uma voz grave os deteve. Eles olharam para cima e viram o general Bach, da família Corby, um herói aguerrido. Os olhos do general Bach se fixaram imediatamente no membro que 75 segurava. Animado, ele declarou: essa perna é minha. 75 e Cão Negro recusaram na hora. Mas Bach já havia percebido o verdadeiro objetivo deles. Chega de fingir. Vamos resolver isso com os punhos. 75, sem notar o perigo, achava que os dois dariam conta. Cão Negro empalideceu. Esse cara é outra coisa, muito mais forte. A única saída é fugir agora. As mãos de Bach brilharam em dourado. Um cavaleiro comum jamais seria general sem força absoluta. Um escudo dourado surgiu em sua mão. Era sua técnica exclusiva, escudo sagrado circundante. Com um estrondo,
Ele avançou como um raio. Cão Negro ativou seu poder descida do deus da guerra, lobo demoníaco. Mas antes de completar o ataque, o martelo de Bach desceu. O impacto quebrou o ar. O ataque foi amplificado em 30%. Se Cão Negro tivesse uma lâmina, talvez resistisse, mas não desta vez. Clang! A defesa se partiu e o chão rachou. Cão Negro caiu imóvel, derrotado com um único golpe. Já foi, murmurou Bach. 75 ficou chocado. Achava que Cão Negro lutaria de igual para igual. Antes que reagisse, o martelo veio em sua direção. 2 já foram. O membro é meu. Bach já sonhava em reunir todos os fragmentos, ascender como um deus e restaurar sua casa. 75 sorriu friamente. Tá comemorando cedo demais. Bach se espantou. O golpe fora bloqueado. Parece que ainda posso brincar um pouco, disse 75. Seu poder manifestação da escopeta foi ativado. Uma espingarda prateada apareceu. Bang! Bang! As balas atingiram o rosto de Bach em alta velocidade. O general ficou atônito. Como um herói nível 1 podia causar tanto dano? Desde o início, ele os tratava como insetos, e isso lhe custou caro. Agora, o olhar de Bach endureceu. Iria despedaçá-los. Vendo aquilo, 75 vacilou. Assim como o Cão Negro avisara, o inimigo estava em outro patamar. Coberto por uma armadura de aço maciço, Bach avançava lentamente. O peso da aura fez 75 recuar. O recuo da escopeta começou a cobrar o preço. Sua vantagem de nível desapareceu. Ele se lembrou das palavras. No continente de Moro, o nível não decide tudo. E agora entendia. Se continuasse, teria de fugir com Cão Negro. Bach arrancou o capacete. Rindo com desdém. Branquinho, prepare-se para morrer. No instante seguinte, o escudo sagrado de General Bach voltou a se enroscar. A armadura inflou, e ele virou um verdadeiro titã humanoide. 75 não esperava esse uso da habilidade. Hora do trunfo. Com um estrondo, o monstro humanoide avançou para esmagá-lo. Ele levou os dedos aos lábios fazendo um ok, oprecast da sua técnica. Sink, uma espada longa, suja de sangue, cruzou o ar. A lâmina, vinda por trás, atravessou o coração dele. Ele cuspiu sangue. Que erro grotesco deixar as costas abertas. Bach também congelou. Ia finalizar o garoto, mas alguém se adiantou. O recém-chegado era da igreja, um herói da espada nível 98, grau alto. Bach zombou. Eu não precisava de ajuda para lidar com ele. O homem ignorou. Viera ostentar sua nova espada, riso sombrio. Bach nem olhou. Um desperdício dessa arma nas suas mãos. Ele apanhou a perna do membro e foi embora. O homem de óculos escuros perguntou o que era aquilo. Bach rosnou. Não faça perguntas. Ordem do sumo sacerdote. Não atrapalhe. O sujeito estalou a língua. Detestava Bach, mas não tinha como vencê-lo. Enquanto isso, a mente de 75 caiu em outro espaço. Inúmeras versões dele o ridicularizavam. Sem o Rei Demônio, ele não era nada. As vozes repetiam: acorda! Acorda! Um corpo demoníaco jazia aos pés deles. Ouvindo aquilo, ele se ergueu. E rugiu: eu sou o humano mais forte do mundo. No mundo real. Abriu os olhos. Os pulmões ardiam. Ele cuspiu sangue. Cão Negro zombou. Achou que um coração perfurado seria o fim. Os dois estavam presos numa câmara selada. Cão Negro tentará romper e falhara. Ele suspirou. Se eu tivesse 2 lâminas, não teria perdido tão feio. 75 ficou calado. Não tinha moral para retrucar. Ao lembrar da técnica de fluxo próprio de Bach, a frustração mordeu. Se também tivesse uma, talvez o desfecho mudasse. Ele pediu um favor ao Cão Negro. Cão Negro estranhou, mas disse para falar. Quero que me ensine a técnica de fluxo próprio. Não, respondeu Cão Negro. A voz interior de 75 explodiu. Como ele ousava recusar? De tanta raiva, saiu até um fio de sangue. Ele insistiu. Por que não ensinar? Nessa altura, esconder o jogo para quê? Cão Negro deu 2 motivos. Não é professor, na real, não sabe ensinar e nunca trabalha de graça. A voz interior dele voltou a rugir dinheiro. Agora? Ele parece rico? De tanta irritação, tossiu sangue. Pac!
Ele apoiou a mão na parede. Cão Negro semicerrou os olhos. Vai brigar comigo? Não. Eu jogo limpo. Se peço um favor, pago o preço. O olhar dele ficou sério. Então vamos fechar um acordo. Ofereceu o cachorro como moeda. Aposto que você não sabe criar um Doberman puro sangue. Em outro canto, Hilda fazia carinho no cão. Distraída. Cão Negro lhe dera um nome lindíssimo, Miau Miau. Hilda estava preocupada. Os dois sumiram tempo demais. E se estivessem em perigo? Jenny concordou. Agora o mais importante é cuidarmos de nós. Sem a proteção do Cão Negro, é melhor nos esconder antes que os sistemianos nos achem. Hilda ficou ainda mais aflita e mandou o irmão levar o equipamento e procurar 75 e Cão Negro. O garoto suava frio, devia ter ficado calado. Se encontrasse um sistemiano no caminho, estaria morto. E justamente então, um sistemiano apareceu, matando vários membros da sede da igreja. O sistemiano praguejou. Idiotas! Ainda bem que o sangue deles não respingou em mim. O visor dos óculos mostrava as coordenadas. Estava perto de 75 e Cão Negro. Ele seguiu em frente rumo à sede, decidido a eliminar os dois-humanos falha. Enquanto isso, Cão Negro ensinava 75 a criar uma técnica de fluxo próprio. Primeiro, imagine a forma que ela terá. 75 convocou sua arma de habilidade e começou a enviar energia para mantê-la estável. Seguindo as instruções passo a passo, visualizou a forma na mente. A silhueta de uma pistola surgiu em sua consciência. Suas mãos mentais se estenderam tentando tocá-la. Cão Negro disse: até aqui está certo. Agora mantenha o fluxo de energia. Não pare. Mas a imagem mental começou a ruir. Não pare! Gritou Cão Negro. Continue alimentando. Ao mesmo tempo, General Bach acabava de guardar o membro. Batidas fortes soaram à porta. Havia confusão na igreja. Um sacerdote entrou gritando. Um sistemiano invadiu a sede. Bach franziu o senho. Mal entrará para a igreja e já lidava com caos. Enquanto isso, 75 falhou novamente. Cão Negro xingou. Imbecil! Já expliquei 1000 vezes. 75 ignorou o deboche e manteve o fluxo. Colocou toda a mente em remodelar a forma. De repente, o portão de ferro estremeceu. Um instante depois, explodiu. Cão Negro ergueu o olhar. Parece que não vieram com boas intenções. Nesse mesmo momento, a técnica de fluxo próprio de 75 finalmente se completou. Cão Negro soltou um suspiro. Primeira aula e já conseguiu. Esse garoto tem talento. Das sombras, um homem ajustou os óculos e se aproximou. Encontrei vocês, humanos falha. 75 e Cão Negro se entreolharam. Os sistemianos achará rápido demais. 3 silhuetas se posicionaram em triângulo. Shin. A espada do sistemiano saiu da bainha. Tem a chance de se matarem. Assim não sujam minhas roupas com o sangue de vocês. Cão Negro estreitou os olhos. Esse cara fala como se fosse dono do mundo, não acha? 75 sorriu de canto. Deixa comigo. Eu cuido dele sozinho. Calma, disse Cão Negro. Temos que nos separar e achar o membro. Que o sistemiano escolha quem perseguir. 75 concordou. Num piscar de olhos, ambos sumiram. O sistemiano bufou. Truques baratos. Estão só adiando o fim. Cão Negro olhou por cima do ombro. O inimigo focara nele. Preciso de uma arma decente. E rápido. Enquanto isso, Hilda e o irmão Jenny chegavam à igreja. Hilda analisou os corpos caídos. Eles tiveram problemas. Com certeza. De repente, os dois arregalaram os olhos. General Bach surgiu na frente deles. Frio. Agora é a vez de vocês terem problemas. Jenny empalideceu. Conhecia a fama do general. Não tinham chance. Hilda suava. Eu seguro ele. Corre! Jenny pensou. Acabou. Hoje a gente morre aqui. Bach cerrou o punho, técnica de fluxo próprio. Escudo sagrado circundante. Hilda ergueu o próprio escudo. Bach zombou. Mesmo nível, é? Então sinta a diferença real. Num golpe, Hilda foi lançada contra a parede. Irmã! Gritou Jenny, correndo até ela. Vendo-a imóvel, achou que estava morta. Enfurecido, disparou o feitiço elétrico tiro elemental. Bach desprezou. Isso é tudo? Nem vale desviar. Um soco bastou para fazê-lo ajoelhar. Com esse poder quer ser herói?
Nem lixo chega perto. Ele pisou na cabeça de Jenny. Heróis fracos merecem morrer. Um clarão cortou o ar. Hilda surgiu envolta em relâmpagos. Toque no meu irmão, e eu te destruo. Bach sorriu. Interessante. Finalmente alguém que presta. Clang. Ele socou o ombro dela. A outra mão agarrou seu pescoço. No mundo dos heróis, não existe diferença entre homem e mulher. Sangrando, Hilda sorriu. Não comemore cedo demais. Bach zombou. Teimosia inútil. Então, bum! Uma sombra chutou Bach por trás. Ele voou longe. 75 apareceu, segurando Hilda. Foi minha falha te deixar ferida. Hilda, exausta, o afastou. Menos fala. Termina isso. Preciso. Dormir. E desmaiou. Bach se ergueu dos escombros, furioso. Saiu da masmorra, Mas ainda assim, rosnou. Você não pode me vencer. 75 sorriu, o olhar ardendo. Não me subestime, lata velha. O eu de hoje não é o de ontem. No instante seguinte, 75 liberou sua técnica de fluxo próprio. A energia explodiu como tempestade. General Bach arregalou os olhos. Nunca ouvi usar isso. Aprendeu na masmorra? O construto terminou de formar duas armas nas mãos, pressão no limite. Bach não recuou. Também possuía sua técnica. De braços soltos, 75 sorriu. Quem disse que isto é uma técnica comum? Bach surgiu a queima-roupa. Duas arminhas não vão me vencer. Clang! As armas de fluxo colidiram com violência. 75 sorriu. Vencer você pode demorar, mas acertar, eu consigo agora. O cano virou num estalo crítico direto no rosto de Bach. Thud! Bach foi enterrado na parede. 75 recolheu a coronha. Subestime mais. Vai ver no que dá. Bach não esperava, nem ativou o escudo sagrado circundante a tempo. 75 avançou. Você não tem como bloquear, meu tiro impenetrável no impacto. Bum! Outro estouro na viseira. Faíscas voaram e Bach rachou a parede de novo. Num piscar, Bach reapareceu à frente. As mãos prendendo os braços do garoto como tenazes. Seu ponto fraco é óbvio. A técnica nasce do seu skill base. Sua escopeta tem 2 segundos de recarga após cada tiro. Essa janela é a sua morte. O escudo brilhou. Achei a brecha. Acabou o jogo. O punho blindado desceu. A cabeça de 75 afundou no piso. O sangue escorreu. Tudo virou zumbido. Traga truques de verdade da próxima vez. Zombou Bach. Assim você perde com mais classe. 75 riu baixo. Se é truque que você quer, tenho alguns. A perna esquerda subiu como um raio. Bach empalideceu. Como assim você? Canhão de perna. A explosão pegou em cheio no elmo. Atônito, Bach cambaleou um canhão, na perna? 75 encarou. Me subestimar foi seu erro. Mesmo ferido, Bach se ergueu à força. Chega de piedade. Rosnou. Veja o meu movimento perfeito. 75 piscou ponto perfeito. O quê? Um escudo selou a cabeça de Bach. No instante seguinte, placas descudozelaram o corpo inteiro, deixando só a fenda dos olhos. O maxilar de 75 travou. Ótimo! E agora? Como eu quebro isso? Em outro ponto, Cão Negro corria no limite. O Sistemiano lançou um pino-estaca. Pare de fugir. Venha morrer direito. O golpe acertou. Cão Negro caiu rolando. O Sistemiano ajustou os óculos. Renda-se e eu serei rápido. Uma voz preguiçosa ecoou. Mas que festa! A igreja não ficava tão animada há tempos. Os dois se tensaram. Chegará outro peso pesado. Homem de óculos escuros riu. Eu adoro uma bagunça. Que tal me incluírem? 3 forças colidiram em caos total. Sem arma, Cão Negro era o elo fraco. O Sistemiano gritou. Fique fora disso, maldito de óculos escuros, ou morra. O homem de óculos escuros riu. Você também usa óculos. Gênio. Que moral tem para falar? Cão Negro observava frio. Sabia que aqueles 2 quatro-olhos eram fortes demais para ele. O Sistemiano ajustou as lentes. Ninguém se mexe? Então eu começo. Shin. Ele avançou com a lâmina. Cão Negro sacou um pino-estaca. O choque metálico ecoou. O homem de óculos escuros sorriu. As lâminas brilhavam mais forte. Bum!
Técnica de fluxo próprio. Assalto do lobo. Cão negro percebeu o perigo. Contra-atacou cão infernal devorador. Uma cabeça canina devorou o ataque. Antes que respirasse, o inimigo saltou alto. Técnica de fluxo próprio. Armadilha do lobo faminto. Várias cabeças de lobo surgiram do chão, arremessando o cão negro. Quando a poeira baixou, ele estava soterrado. O homem de óculos escuros virou-se. Acabou rápido demais. Agora é entre nós dois. Liberou aura descida do deus do gelo. Energia violeta. O sistemiano ajeitou os óculos. Hoje só um sai vivo. Lançou uma chuva de estacas. O adversário girou as lâminas e desviou de todas. Whoosh! Avançou num salto. Ao se aproximar, algo deu errado. Por que? Estou ficando lento? O sistemiano apenas ajeitou as lentes. O corpo do homem travou no ar. O quê? É ilusão. O sistemiano falou calmo. Não. É meu domínio. Aqui, seus movimentos atrasam. Cada passo deixa um rastro, e cada rastro leva à morte. Esta é minha técnica de fluxo próprio, execução absoluta. O homem apenas riu sem força. Azar ter enfrentado alguém superior. Morreu como um cordeiro nas garras de um leão. Quando o campo sumiu, a estaca atravessava seu peito. O sistemiano virou-se. Hora de eliminar o outro humano falha. Das ruínas, cão negro rastejou e pegou as duas lâminas. O som fez o sistemiano estremecer. Ele virou. Não acredito que o novato ainda respira. Cão negro ergueu as espadas. Antes sem arma. Agora quero te cortar em pedaços. O inimigo zombou. Idiota. Podia fugir, mas prefere morrer. Cão negro rangeu os dentes. Odiava ser chamado de novato. Seu mentor, Dick, era um verdadeiro herói. O sistemiano firmou o pino estaca. Cão negro flexionou o corpo, acumulando energia. Whoosh! Sumiu do lugar. Imbecil, murmurou o sistemiano. Ativou técnica de fluxo próprio, execução absoluta. O campo azul expandiu-se. Seguindo rastros de energia, ele se moveu calmamente. Logo encontrou o cão negro e avançou. Dentro do campo, o sistemiano movia-se como um raio. Mas no instante seguinte, duas lâminas cruzaram seu corpo. Ele olhou as feridas. Incrédulo. Bum! Caiu pesadamente no chão. O campo de execução absoluta se desfez. Droga! Minha roupa! Sujou! Mas como ele pôde atacar dentro do meu domínio? Cão negro respondeu frio. Você parou o meu corpo, não o meu ataque. O sistemiano arregalou os olhos. Então ele correu, para me atrair. Cão negro sorriu. Caiu direitinho, otário. Não se ache demais. Rugiu o sistemiano. Ambos avançaram novamente, em choque brutal. Clang! Faíscas voaram. Você é lixo! Gritou o sistemiano. Nem herói de alto nível você vence. Cão negro fechou o semblante. Então vê isso, técnica de fluxo próprio. Corte dragão-mar. A lâmina cortou o ar e o inimigo. O sistemiano tombou, sangrando, sem forças. Acho que, não é um novato, murmurou. Olhou e sorriu fraco. Seu mestre deve se orgulhar. Cão negro hesitou, sem resposta. Eu também tenho um discípulo, disse o sistemiano, rouco. Quero que ele me supere, como você fez. Então acabe logo. Não o faça esperar em vão. Cão negro se calou, o olhar distante. Também lembrava o tempo em que esperava o retorno do mestre. Ele dissera, não vou demorar. Mas o que voltou foi a notícia da morte. Suspirando, Cão negro baixou as lâminas e virou-se. Se não me matar agora, sussurrou o sistemiano, um dia eu te caço. Estarei pronto, respondeu Cão negro, sumindo entre os escombros. Do outro lado, 75 e General Bach lutavam ferozmente. Golpe por golpe, sangue por sangue. Bach rugiu, seu pirralho maldito. 75 zombou, você depende demais do escudo sagrado. Seu corpo é fraco. Eu fui treinado, apanhando de verdade. Ele o encarou com desdém. E essa sua forma perfeita? Ridícula. Já a destruí. Rindo, cerrou os punhos. Então que tal a minha versão forma banho de sangue? General Bach sentiu-se ultrajado e explodiu. Faria 75 pagar.
Ativou convergência do escudo sagrado. Um balde de energia sagrada fechou sobre o elmo. Poder total comprimido, mais duro do que você imagina. Bum! Avançou como um míssil. Hilda gritou: desvia agora! A pancada é absurda. 75 não recuou. Canalizou o sopro demoníaco, concentrando tudo na palma. Doeu como fogo, mas ele queria testar a bala de sopro demoníaco. Bach investiu com fluxo próprio, investida meteoro cristal supernuclear. No mesmo instante, o fluxo próprio de 75 atingiu o auge. Bang! A bala demoníaca explodiu. O escudo comprimido de liga ultra-resistente estilhaçou. A explosão sacudiu a Santa Igreja, alertando o sumo sacerdote Tianxin. Ele desistiu de Bach na hora. Para acelerar a ascensão, decidiu tomar o membro remanescente pessoalmente. Em outro ponto, Bach caiu pesado, sufocando em poeira. 75 pisou-lhe o peito. Bach tossiu sangue, sem forças. Fala, disse ele, gelado. Onde estão todas as partes? Gene vibrou. Vencemos. 75 derrotou um asdenível combatente. Agarrou-o num abraço. Pago qualquer mensalidade. Me aceita como discípulo. Hilda só revirou os olhos. Com uma condição, disse 75. Ensina ao cão negro a cuidar do miau-miau. Gene bateu no peito. Fechado. Hilda lembrou. E o cão negro? Um sistemiano foi atrás dele quando nos separamos. Respondeu. Ele aguenta. Primeiro o membro. Antes de sair, ele lançou um último olhar a Bach, pensativo. Forte. Murmurou. Mas escolheu o alvo errado. Sem o truque do sopro demoníaco, talvez perdesse feio. Um suspiro. Bateu saudade do velho. Partiram. Ao mesmo tempo, o rei demônio ria sobre os corpos. Só isso? Um homem se ergueu cambaleando, sangue nos lábios. Não é à toa que seu covil é intraciável. Quem acha, não volta. The Demon King didn't think his lair was hard to find. Last time, a whole crowd showed up. Even he doubted it counted as hidden anymore. But the man before him sneered, then burst into loud, mocking laughter. A clear provocation. Guess you've never lost to a hero, he taunted. Eu finquior touchable. And what if I am? The Demon King replied coldly. Power is truth. Demens green twisted. Voice feverish. That's where you're wrong. Only gods are invincible. The Demon King stiffened, realizing who this fanatic must be. I'm with the holy church. Desealot Hoared. I'll mark this place in God's name, and wipe you from existence. Just then a woman appeared, slipping off her gloves with casual grace. Ade afening bom. Tori fru de chamber desealots boris ploded, blangem de limbs catering. Long Ear stepped forward, fingertips still red. Problem solved. He can't mark it now. The Demon King frowned. No, he already did. Impossible. She gasped. I killed him. Blood on the floor curved into glowing runes. The Demon Manor. It's been marked. The Demon King hissed. The ground trembled violently. The manor collapsed into a massive crater, swallowed whole. Above the pit floated a glowing, unknown mass. It hissed and pulsed inside a sphere of light. Then, a leg stepped out. Someone was inside. Meanwhile, in a distant forest, a voice shouted, "Urgent report, sir." On the back of a giant eagle, a tall man stood, listening. The Demon Manor, destroyed by a single entity. Our troops are down. The commander's eyes went wide. What? This can't be happening. Back at the crater, that lone figure had wiped out the entire force, bodies dissolving into ash. Elsewhere, 75 and his team discovered a remnant limb, resting atop a crimson altar. A grin crept across his face. Finally, found it. He stepped forward. Awesome. Jean cheered. Let's regroup with Black Hound and find the rest. Hilda sighed, side-eyeing her brother. Since when are you this motivated? Gene ficou paralisado, o suor descendo pela testa. Só queria terminar logo e sair desse inferno. 75 olhou para o membro remanescente e sorriu, sem pressa para achar o cão negro. Ele vai nos rastrear. Vamos atrás do próximo. De repente, uma mão esquelética agarrou seu tornozelo. Seu rosto ficou pálido.
Olhou para baixo. Um esqueleto inteiro segurava, com olhos vermelhos brilhando. A mandíbula se abria e fechava, soltando sons secos. Posso pedir baixa de equipe? Gritou Jenny, em desespero. 75, se solta. Gritou Hilda. É uma técnica de mestre de selos. Já era tarde. Alguém nas sombras ativara a prisão óssea. Mãos brancas subiram pelas pernas de 75, puxando-o para o subsolo. Sério? Sempre pro subterrâneo. Resmungou ele, sumindo no chão. Hilda pulou para ajudá-lo, mas também foi arrastada. Não. Jenny avançou. Só conseguiu agarrar a capa da irmã. E então, os três desapareceram. Caíram sem parar na escuridão. Thud. Aterrissaram violentamente. 75 arfou, tentando se erguer. Onde estamos? Murmurou, olhando em volta. Ao longe, Hilda e Jenny estavam desmaiados. Hilda! Jean. Gritou ele. Nenhum sinal. Estavam inconscientes, presos por alguma força. Um som rastejante ecoou. 75 ficou tenso. Um monstro grotesco surgiu, membros torcidos, dentes e baba por toda parte. Um monstro. Aqui? Sussurrou. A criatura pisou com força. Ele rolou pro lado. Mas aqui é território da Santa Igreja. Como? Outra besta apareceu atrás, pegando Jenny com uma das mãos gigantes. 75 girou, o olhar frio. Então não é só uma. Larga ele! Rugiu, ativando rajada de espingarda. Boom! O disparo arrancou o braço da criatura. Jenny caiu livre. A arma continuou disparando sozinha. Rajadas de fogo incessantes. Tentáculos destruídos. Sangue por todo lado. O monstro tombou. Hilda e Jenny começaram a brilhar, com a voz do sistema nível aumentado. Eles subiram de nível? 75 ficou chocado. Então, isso aqui é um ninho de monstros? Ao redor, bestas colossais rugiam, atacando. 75 ergueu a guarda, protegendo os dois. Não faz sentido. Era território da Santa Igreja. Quando 75 olhou ao redor, um monstro atacou. Uma língua enorme saiu da boca da criatura e o envolveu completamente. Ele tentou se soltar, mas não conseguiu. A língua estava coberta de espinhos que se contraíram, perfurando seu corpo. Ele gritou de dor, o sangue escorrendo pela língua do monstro. Ainda exausto da luta com o herói de elite, não teve tempo de reagir. Rangeu os dentes. Droga! O corpo que o velho fez para mim ainda não aguenta esse tipo de aberração. Ao lado, Hilda também estava em perigo. Um monstro atacava, tentando engoli-la viva. Hilda! Gritou o 75, preso e impotente. Achou que seria o fim. De repente, ouviu uma voz. Aguenta firme. Ele arregalou os olhos. O recém-chegado ativou técnica própria. Execução absoluta. Um único golpe, e a língua foi cortada, libertando 75. Em seguida, o homem desferiu vários cortes rápidos, arrancando o braço do monstro que segurava a Hilda. 75 caiu pesadamente no chão, a metade da língua ainda cravada em seu corpo. Você! Cadê o cão negro? O salvador era o homem do sistema. Com uma adaga nas mãos, ele respondeu friamente. O cara de cabelo raspado? Tá vivo. Antes que ele dissesse mais, cão negro surgiu. Técnica própria. Corte da presa. Gritou, cortando outro braço monstruoso. Caminhou até 75, com as duas lâminas nas mãos. Calma aí, você ainda me deve uma aula de como criar gatinhos. 75 riu aliviado. Vocês dois chegaram na hora certa. 20 minutos antes. Cão negro analisava uma mancha vermelha no chão, o local onde deixaram o membro. O cheiro termina aqui, murmurou. O homem do sistema apareceu na entrada. Procurando amigos? Posso ajudar. Ajudar? Resmungou o cão negro. Vai usar o seu sistema para isso? Não vou pagar nada. Considere um favor, respondeu o homem. Você me poupou. Tenho assuntos maiores para resolver. Cão negro estreitou os olhos. Seu assunto maior é eliminar a gente, né? Só tá disfarçando o constrangimento. O homem do sistema o agarrou pela gola, irritado. Eu sou honesto. Seu amigo tá logo abaixo. Recuperando a calma, ele completou.
Assim que entrei na Santa Igreja, o sistema me alertou. Este lugar inteiro é um ninho de monstros. O rosto de Cão Negro endureceu, uma gota de suor escorrendo. O Criador fez este mundo, disse o homem do sistema. Nós, os sistemas, deveríamos manter a ordem, mas a Santa Igreja enlouqueceu. Dentro do covil dos monstros, o grupo continuou subindo de nível, derrotando fera após fera, até a última cabeça cair no chão com um estrondo. Eles protegeram os irmãos no centro, armas em punho, alertas. Quando a fumaça sumiu, as criaturas restantes fugiram em pânico. Um Jin soou no painel de Black Dog. Parabéns, você chegou ao nível 72. O agente do sistema olhou para os dois inconscientes e perguntou a C-25, seus amigos estão bem? Por que ainda não acordaram? C-25 balançou a cabeça. Não sei. Desde que acordei, eles não se mexeram. Devem ter caído feio. O agente do sistema ficou furioso, agarrou os ombros dele e gritou, você nem verificou os ferimentos? Nem sabe se estão vivos ou mortos. Ele se ajoelhou rapidamente para examinar Hilda. Por sorte, nada grave. Depois olhou para o jovem ao lado e empalideceu. Morreu! Gritou e rosnou. Seu idiota! Ainda tem tempo para bater papo com o Black Dog? C-25 respondeu. Então salva ele. Black Dog reclamou. Eu não devo nada a esse moleque. Mas ele me deve, respondeu C-25 com frieza. Ele vai te ensinar a cuidar dos gatos, e é o único aqui que sabe cuidar de cães. Black Dog suspirou e empurrou o agente do sistema pro lado. Sai da frente. Aproximou-se de Jenny, segurando um bastão que chiava com faíscas azuis. Um bastão elétrico. O poder dele era óbvio pelos raios que saltavam. Sem expressão, Black Dog enfiou o bastão no peito de Jenny. Relâmpagos explodiram, Jenny gritou, e Black Dog falou com calma. Pronto. Ele voltou à vida. C-25 observou por trás e, satisfeito, elogiou com um sorriso. Mandou bem, tu manja mesmo. O agente do sistema cerrou a testa, surpreso. Não esperava por aquela tática. O suor frio escorreu pela sua têmpora enquanto pensava. Esses caras são malucos. E chegou a se arrepender de ter ajudado. Jenny realmente voltou à vida. Ele se levantou, cabelo arrepiado como um tufão, mas com uma expressão séria e resoluta, perguntando, o que aconteceu? C-25 e Black Dog se viraram ao mesmo tempo, arregalaram os olhos e, em tom estranho, disseram em coro, quem é você? Jenny ficou confuso, porque ninguém o reconhecia. Ele claramente era Jenny. C-25 conteve o riso, avaliou o rapaz e achou que ele parecia ter mudado de estilo, até ficou mais atraente. O agente do sistema, porém, franziu o senho, ajeitou os óculos e deu um passo adiante. Parece ter sofrido uma falha, disse ele com seriedade. Não é mais o mesmo de antes. Black Dog franziu a testa e entendeu. Ou seja, Jenny virou um sujeito com falha? C-25 manteve a calma e apontou para Jenny. Que tipo de falha? Perguntou. O agente baixou os olhos. A expressão ficou grave, como se visse algo inacreditável. O sistema indicou. A falha de Jenny permite o uso de habilidades de alto nível abaixo do nível 60 e concede ataques com atributo de luz. Porém, ele só pode usar ataques de luz. Jenny ficou ali atônito. Então uma enorme pedra caiu do alto com estrondo. Assustado, ele murmurou com ar de quem aceita o destino. Esse lugar parece que vai desabar. Mal terminara de falar e vários destroços começaram a cair do teto da caverna. O agente do sistema ficou sério e bradou. Saiam daqui. Se não fugirem agora, todos morrem aqui. C-25 correu para o lado, pegando Hilda ainda desmaiada no colo. Resmungou. Problema atrás de problema. Será que somos amaldiçoados? Nesse momento, o agente do sistema gritou. Cabelos brancos. Olha para cima. C-25 levantou a cabeça confuso. Um bloco gigante de pedra caía como uma montanha, prestes a esmagá-lo. Então Jenny surgiu. Conectou o bastão elétrico em si mesmo, a corrente tomou seu corpo inteiro, ativando a habilidade Corpo Forjado. Black Dog ficou chocado. É a terceira habilidade dos alquimistas, transformar metal líquido em energia. Carregado de poder, Jenny saltou e com um soco leve quebrou a rocha em duas. C-25 aproveitou a brecha, desviou com Hilda nos braços e aterrissou em segurança. Hilda abriu os olhos aos poucos e sussurrou fraco. C-25.
Ele sorriu aliviado. Um estrondo ressoou, o desabamento parou, tudo ficou em silêncio. Ele ergueu o olhar e ficou chocado. Havia uma enorme máquina à frente, cheia de tubos, e no centro um recipiente amarelo com fragmento que buscavam. O grande sacerdote abriu os olhos sob a máscara e sorriu. Os convidados chegaram. Vamos recebê-los como merecem. C-25 ficou atônito. O objeto procurado todo esse tempo estava ali. Um corpo completo estava preso na máquina, amarrado por faixas. Até os fragmentos recentemente encontrados estavam fundidos nele, claramente uma armadilha. Black Dog bufou. Alguém nos ajudou a juntar as peças. C-25 entregou Hilda a Jenny e brincou. Deus do trovão, achamos a peça. Agora vaza. Jenny revirou os olhos, mas saiu correndo. O sacerdote rugiu. Como ousam me ignorar? Este é meu covil. Eu sou o chefe aqui. Matem-me ou ninguém sai vivo. C-25 sorriu de canto. Eu ia poupar você, mas já que tá pedindo para morrer. Black Dog e o agente do sistema o seguiram, cheios de intenção assassina. O sacerdote sorria sinistramente, sem nenhum medo, curioso para ver como iriam matá-lo. O agente avançou primeiro. As lentes brilharam enquanto ele lutava corpo a corpo com o sacerdote. Logo se separaram, o agente saltou e ativou técnica de fluxo, execução absoluta. As lâminas de energia rasgaram o coronel demônio, pregando-o no chão. O agente girou no ar e acertou um soco no peito do sacerdote. Riu animado. Acertei no coração. Tá acabado. O sacerdote respondeu calmo. Você, como agente do sistema, deveria saber. Ataques do sistema não funcionam em outros agentes. O agente arregalou os olhos. Não. Você também é um agente do sistema? O sacerdote risonho. Ah, isso é só o começo. Suas mãos viraram pontas. Ele furou os dedos e deixou o sangue pingar. Invocação da lâmina de sangue. Um monstro enorme surgiu do sangue, empunhando uma espada gigante com um braço extra cheio de olhos. O agente se espantou. Isso é habilidade de um mestre dos selos. Que diabos é você? A lâmina de sangue golpeou com força brutal. O agente escapou por pouco. Quando a poeira baixou, ele saiu mancando, cuspindo sangue. Droga! Gritou para os aliados. Esse cara é uma fusão, chefe monstro, agente do sistema e mestre dos selos. C-25 percebeu tudo e gritou. Então foi esse desgraçado que nos jogou na toca dos monstros. O agente berrou, vão ficar parados? Ataquem logo!